Continuando. Júlio, próximo da Willam, suam, está. Suam concordando com Willam, porque é um adjetivo possessivo. Medus autem, medus porém, qui dominum iratum timet, procum Willa Iuli ab est. Então temos aqui ab est e timet. Então, porém medus está afastado, longe da vila, distante da vila. Não de qualquer vila, mas distante da vila de Júlio. E aí a outra oração que a gente tem aqui intercalada é o quê? Medus, o qual teme o Senhor irado. Medus, qui é o pronome relativo que está substituindo medus e exerce a ação de temer. O ato de temer é direcionado ao Senhor, o qual está acidentalmente irritado. Dominus aceromalo timetur. Então aqui está a frase na ordem ativa e agora a frase na ordem passiva. O Senhor é temido. Fechou. Mas aí a gente quer dizer que o Senhor é temido não por qualquer pessoa, né? Mas é temido pelo servo. Sem o B, porque tem som de consoante, ablativo. Ele é temido pelo servo. Mas não qualquer servo, ele é temido pelo servo que é mala. Adjetivo concordando com o substantivo. Medus proper Romam est. Medus está próximo de Roma. Então percebam aqui, certo? Para ter cuidado. Est é um verbo que não indica movimento, ou seja, ele está. Ele está próximo de Roma. Então esse acusativo aqui não é aquele acusativo sem preposição que a gente viu lá em cima, mas é o acusativo que decorre da preposição proper, a qual significa próximo. Ele está, ou seja, algo sem movimento, próximo de Roma. Iam, agora, murir Romani ab eo videntur, et porta capena. E agora, e já, os muros romanos são vistos, né? O N do plural e o R da voz passiva. Então os muros são vistos. Ok, bastava isso para a frase, mas queremos dizer que eles são vistos por eu. Eu é o pronome pessoal que está no lugar de medus, ou seja, masculino, singular, ablativo. Ab, pois o som que se segue é o som de vogal. Et porta capena. Então agora as muralhas romanas são vistas por eles. E o portão capena. Lembre-se que porta não significa a porta de casa, mas o portão. Isqui, ele o qual, ou seja, aquele que, né? Ou seja, não é medus, mas qualquer pessoa. Via latina venit per portam capenam Romam intrat. Então, aquele que vem, mas vem de que maneira? Aquele que vem por meio da estrada latina, da via latina. Então, aqui seria um ablativo de instrumento. Aquele o qual vem através, por meio da via latina, per portam capenam, ou seja, per portam, atravessando, passando por dentro. Então, aquele o qual vem por meio da estrada latina, atravessando o portão capena, entra. E aqui temos entra em direção da Roma. Teríamos aqui uma preposição, se não fosse uma cidade ou uma palavra de locativo, mas como Roman é uma palavra que pede locativo, então usamos o acusativo simples. Repetindo a frase inteira, aquele que vem por meio da estrada latina, entra atravessando o portão capena em Roma. Se em vez de Roma fosse, sei lá, em vila, teríamos in villam. É o uso do in com movimento, entrando em, ao contrário do in, situado em. Mas a gente vai ver isso aqui depois. Cur Romam it medus. Por que
Medos vai para Roma, sem preposição. Romam it vai a Roma, novamente sem preposição. Quia porque Lydia Romae habitat vai a Roma porque Lídia mora em Roma. Locativo, ou seja, a palavra sem preposição, sem o in, e sendo a palavra da primeira terminação, singular, é a mesma terminação do genitivo. Então vai a Roma porque Lídia mora em Roma. Pois Lídia é amiga, amante, os amizades, de ele. Então temos aqui eios, é o pronome pessoal, no caso, genitivo. Então eios não vai concordar com a mica, porque eios está simplesmente substituindo o nome medos, porém no caso genitivo. Então poderíamos colocar, em vez de eios, o nome medi. E aí o nome medi não iria concordar com a mica. Lembrando, é como a gente fala. Eu sendo homem e eu sendo só, mesmo assim digo as minhas camisas. Minhas concordando com camisas. Feminino plural. Mas as camisas dele fica com a sua própria autonomia, porque é um pronome realmente, né? Propriamente dito. Medus Lydiam amat. Medus ama Lídia. Et ab ea amatur. Então, Medus ama Lídia e é amado. É amado. Queremos dar uma ênfase aqui para mostrar que é um amor recíproco. É amado por ela. Ea, pronome pessoal, substituindo o nome Lídia. E no caso, ablativo, para indicar o agente da passiva. Ou seja, Lídia é quem age possibilitando o Medus de exercer passivamente a ação de ser amado. Medus Roman vocatur ab amica sua. Medus é chamado, voz passiva, para Roma. Ele é chamado em direção de Roma. Romam é uma palavra que iria para o locativo, então sem preposição. Então, Medus é chamado para Roma pela ab amica sua. E aqui temos o sua concordando com amica. Amica sua quer dizer amiga de Medus. Mas, como é um adjetivo possessivo, ele vai concordar em número, gênero e caso com amica. Ao contrário dessa outra situação aqui, que eios tem autonomia em relação ao gênero, número e caso de amica. Quae femina est, pulcra et proba. A qual é uma mulher bela e boa. Então temos aqui pronome relativo, certo? Não é um pronome pessoal, pronome de relação. Itaque, e assim, is, pronome pessoal, ou seja, o medus, fessus non est, et laetus cantat. Non via longa est Romam, ubi amica habitat, mea pulcra. Eu tenho quase certeza que era algo mais ou menos assim que ele estava cantando. Esse tipo de ritmo desafinado era muito popular em Roma. A estrada para Roma, sem preposição, não é longa. Onde mora minha amiga, minha amante, bela. Então vamos prestar atenção na próxima frase, que ela é complicadinha. Sed id quod medus cantat, encontramos um verbo, a Lídia non auditur. Então temos dois verbos, temos duas orações, não é isso? Qual é o sujeito dessa oração? Bem, a gente vê medus aqui, a gente vê que medus é nominativo, né? Então ele deve estar exercendo algum desses dois verbos. Então vamos lá, medus está exercendo a ação de não ser escutado ou a ação de cantar? Bem, vejamos que temos aqui um pronome relativo, né? Então parece que temos uma oração aqui, interna, e a outra externa, né? Então, id é o pronome pessoal do caso nominativo do gênero neutro singular. Então, isto
não é escutado por Lídia. O que é que não é escutado por Lídia? Isso aqui tudinho. A canção, né? Então, isto, o que Medus canta. Então temos quod como um pronome relativo, ou seja, que está substituindo o id, que por sua vez está substituindo a cantoria, concordando em número e gênero, neutro, singular, porém no caso acusativo, pois nessa outra oração Medus exerce a ação de cantar e o que é cantado seria esta canção. Então isto, o que Medus canta, não é escutado por Lídia, agente da passiva, que possibilita, quem faz a ação que permite com que tal coisa não seja escutada passivamente. Não sei se ficou acho que ficou um pouco embaralhado isso, né? Mas acho que pelas várias explicações talvez vocês entenderam o que eu quis dizer. Vamos lá. Agora, Julius in villa est. Júlio está na vila. Et ab Aemilia librisque laetis salutatur. Voz passiva. Então, Júlio está na vila e é saudado. O sentido já se fecha por isso mesmo, mas queremos dizer por quem ele é saudado. Qual é o agente da passiva, que permite a execução dessa ação, de modo que Júlio passivamente a exerça. Então ele é saudado por Aemilia, ablativo, e o ab com B, porque a Emília tem som de vogal, e pelos filhos, ablativo plural, liberis, laetis, felizes. Agora cuidado, né? A gente percebe que o verbo na passiva está no singular, ele não tem o N aqui, então é um só. Por quê? A concordância de número no verbo na passiva vai com o sujeito gramatical e não o agente da passiva, certo? Cuidado com isso. Cornelius tusculi est. Cornelius está em túsculo, ou seja, locativo, sem preposição. Como é uma palavra da segunda terminação singular, fica do mesmo jeito que o genitivo. Medus autem Romae est ante ostium Lydiae. Medus, porém, em Roma, locativo também, está ante ostium Lydiae. Diante, na frente da entrada da porta, concordando com a preposição no acusativo, de Lydia. Então temos aqui um genitivo de fato, não é locativo, certo? Medus ostium pulsat. Medus nominativo, ostium acusativo, pulsat um verbo transitivo. Lydia imperat. Intra. Seja, verbo no imperativo, no modo imperativo. Medus per ostium, ou seja, atravessando a porta, pela porta, entra. Medus entra pela porta. Então, per ostium está explicando como a ação de entrar é feita. Ele não está entrando pela janela, ele está entrando pelo telhado, ele está entrando por um buraco no chão, mas atravessando pela porta. Et amicam suam salutat. Salve mea Lydia. Então temos aqui salve, o verbo no imperativo. E temos mea Lydia, portanto, no vocativo. Lídia não está exercendo nenhuma ação nessa frase, mas ao contrário está sendo convocada. E aí o mea, sendo um adjetivo possessivo, concorda em número, gênero e caso com Lídia. Apesar da terminação ser a mesma do nominativo, é vocativo, ok? Ecce amicus tuus, qui solus Romam ad te venit. Então, eis o teu amigo, o qual sozinho vem para Roma, em direção de Roma, acusativo simples, pois é uma cidade, então não colocamos a preposição. Ad te. Te não é uma palavra que iria para o locativo, então com a preposição ad. Lembrando que te é o pronome pessoal no acusativo, substituindo Lydia. Lydia verbis medi delectatur, voz passiva, é unque salutat, voz ativa. Então, Lydia
o saúda, é uma oração, e Lídia delectatur, ou seja, é agradada, sente-se agradada, por meio das palavras, plural, ablativo. E palavras não é um ser humaninho, então sem preposição. É um instrumento, digamos assim, né? A ferramenta pelo qual Lídia exerce passivamente a ação de deleitar-se. Mas não é a palavra de qualquer pessoa que faz com que ela sinta-se assim. Porém, a palavra demedo, genitivo. Ó amique, salve. Amique, vocativo, porque ele não está exercendo ação, mas está sendo convocado. Ubi est dominus tuus? Medus. Julius in villa est. Apud servos suos. Junto de, né, com os servos, lembrando, acusativo plural é o omacron com S. Não confundir com o ablativo singular. Suos, concordando, adjetivo possessivo, concordando com o substantivo. Então, Júlio está na sua vila com os seus servos. Neque is, e ele não, is substituindo o nome de Júlio, pronome pessoal, e ele não mais é o meu senhor. Dan, dan, dan. Ou seja, Medus passou a mão na grana, picou a mula e fugiu, se livrou. O erba medi, a Lídia laeta, então audiuntur, voz passiva, com N plural. O R passivo, o Nzinho aqui plural. Sujeito, verba, as palavras, nominativo, neutro plural. As palavras são escutadas. E aí temos aqui o agente da passiva, elas são escutadas por Lídia feliz. A, porque Lídia tem som de consoante, então não precisamos do B. Lídia ablativo, laeta feliz, concordando com Lídia também no ablativo. Mas não é qualquer palavra do universo, mas as palavras que são escutadas por uma Lídia feliz não é de qualquer pessoa. Temos cá um genitivo. As palavras de Medus são escutadas, e aí o agente da passiva por uma Lídia feliz, ou por Lídia feliz. Tranquilo então? Finalmente terminamos, depois de 5 tentativas.